A gente não se enxergava no que a imprensa ou no que a comunicação, no que a publicidade mostrava. Então sempre há um estereótipo, sempre é uma coisa mesmo quando você conta uma história que é verdadeira, você usa argumentos ou usa estruturas que não é exatamente o mais adequado. Então, na verdade, tem essa parte, obviamente, da distribuição de renda, que é muito importante. Quando você está com fome, você vai empreender como? Então você tem que cuidar do básico primeiro. Então, cuida do básico, estrutura, para poder você pensar em... Então tem um exemplo lá que assim, que é o próprio Gilson, que é o presidente do G10 Favelas, ele não tem faculdade. Mas assim, é um cara que ensina todo mundo e as grandes empresas todos os... Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver nos acompanhando. Sejam bem-vindos a mais um episódio do ESG Land, o futuro da terra em nós. Eu sou o Géser Madureira, apresentador aqui do programa, sou um homem branco de 50 anos, cabelos castanhos grisalhos, estou com uma camisa branca e hoje nós vamos estar recebendo aqui Joildo Santos. Ele é diretor do Grupo CRIA, também cofundador do G10 Favelas e vai estar falando com a gente sobre empreendedorismo, sobre comunicação, sobre todos os aspectos que envolvem a questão da periferia e da questão social. Joildo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua participação aqui e seja bem-vindo. Bom, eu que agradeço o convite, espero que a gente possa compartilhar muito conhecimento e que mais pessoas possam ter contato com a comunicação e empreendedorismo das favelas, que eu acredito que é o futuro desse país e pode mudar muita coisa. Perfeito. Para começar, né, já para disparar aí o nosso episódio, Joildo, conta um pouco para nós a sua trajetória no empreendedorismo social, sua origem, da onde você veio, onde você veio morar em São Paulo e o que te levou nessa sua trajetória de vida, nessa sua trajetória profissional, a enveredar, escolher o empreendedorismo social. Bom, eu cheguei em São Paulo em 99, a gente veio da Bahia, uma cidadezinha chamada Ituberá, que fica perto de Itabuna, Ilhéus, lá no litoral sul da Bahia. E ao longo do tempo eu comecei a me envolver muito nas questões de tecnologia. Então eu tenho formação em ciência da computação e eu usei isso para a comunicação. Então, com o tempo eu me envolvi em questões sociais também. Então fui para a Associação de Moradores, sou cofundador do G10 Favelas, mas eu usei essa formação em ciência da computação para impulsionar e para encurtar algumas distâncias, porque muitas pessoas gostam de tecnologia, mas não gostam de aprender exatamente como funcionam as coisas. Eu costumo falar que as pessoas querem ver a mágica, mas não saber como elas são feitas. Eu quero saber como elas são feitas para poder conseguir chegar mais longe e mostrar como funciona. Então, usei isso para fazer um jornal. Então, fundei um jornal Espaço do Povo em 2007. Até hoje ele existe, é um jornal impresso, a gente também tem a versão online. E com isso a gente foi criando vários negócios de comunicação que a periferia precisa e tentando sempre mostrar um outro lado. Porque o que se vê e que ainda se vê na imprensa é uma linguagem e uma visão de que o que tem na favela ou na periferia é carência, violência, é sempre questões que não mostram a potência que existe ali, as pessoas, o desenvolvimento que podem ser feito. Então Isso que eu ia te falar agora, né? A gente conversou um pouco antes de começar o podcast, estava trocando ideia, e você falou, e exatamente essa palavra, a linguagem na comunicação. Né? Eu conversei com vários profissionais de comunicação, eles falam sobre a linguagem, como você se comunica com as pessoas quando você está transmitindo uma ideia. Nós estamos aqui usando uma linguagem, né, para comunicar. Então, dentro dessa sua trajetória, o que fez você entender que a linguagem da comunicação não era adequada? Né? Por que você começou agora a falar disso? Né? Eu fiz um jornal, mas a linguagem dele era diferente. Né? Então, qual que é esse detalhe da linguagem aí? A gente não se enxergava no que a imprensa ou no que a comunicação, no que a publicidade mostrava. Então sempre há um estereótipo, sempre é uma coisa mesmo quando você conta uma história que é verdadeira, você usa argumentos ou usa estruturas que não é exatamente o mais adequado. Então, Dá um exemplo. Por exemplo, quando se pensa na periferia ou na favela, sempre se
as pessoas criam na cabeça a imagem do cara jogando bola no campo de terra, ou um grupo de sambista tomando uma cerveja num bar, ou um funkeiro, ou qualquer coisa desse tipo, que são imagens que são comuns. Mas elas esquecem dos empreendedores, dos escultores, dos poetas, de muita gente que cria um ecossistema totalmente complexo e que cada lugar é diferente. Paraisópolis é diferente de Heliópolis, que é diferente da Rocinha, que é diferente de Cidade de Deus, e por aí vai. O que eu pensei agora, você falando isso, se eu entrar no Google e escrever em imagens, escrever periferia, que imagens vão vir para mim? Vão ser casas sem reboco e vão ser essas coisas que eu falei, basicamente. Vai ser difícil você ver um artista tocando um saxofone, e lá nós temos a Orquestra Filarmônica de Paraisópolis. Vai ser difícil ver uma bailarina, e nós temos o Balé de Paraisópolis premiado, tem uma companhia fazendo um roadshow no Brasil todo. Então, assim, quebrar esse estereótipo, ou quebrar essa linguagem, foi o que me fez mudar a posição que eu estava e começar a falar. E falar não só para dentro. Então a gente começou a divulgar notícias para a população se informar do que estava acontecendo na própria localidade, no próprio território, mas também para que outras pessoas soubessem o que estava acontecendo. Porque é muito difícil, eu entendo também isso, que é muito difícil você ter informações que são confiáveis ou que são acessíveis num território tão difícil de você entrar por conta de várias questões, sejam de aspectos morais, sejam de segurança, sejam de desconhecimento, tem preconceito também, mas a gente tem um mantra que o Gilson, que é o presidente lá do G10 Favelas, fala muito, que você só aumenta a segurança com convivência. Uhum. Então não adianta muito a gente sempre querer criar um muro, uma fronteira, criar uma distância, a gente precisa encurtar isso. E é só convivendo, não tem como. Se eu não pudesse, se eu não viesse nesse podcast, eu não teria contato com você, Sim. você não teria contato comigo, a gente não se conheceria. Então, a gente precisa promover mais isso para as pessoas. Se permitir, né? Se O que permitir. você está colocando as pessoas, a sociedade, empresas. Quando a gente fala do aspecto social dentro da sustentabilidade, né, do ESG, parte do princípio de se permitir. Não é só dar dinheiro, não é só investir em projetos, mas se permitir em conhecer e, a partir desse conhecimento, poder influenciar e impactar positivamente. Muda a vida das pessoas, muda totalmente a vida das pessoas quando elas são vistas não pelo que falta, mas pelo que tem, o que pode ser desenvolvido, o que pode ser criado. Então, é um processo que é totalmente novo, né? Totalmente impulsionado hoje por muitas pessoas que fazem por conta própria, sem incentivo, sem apoio. E quanto mais oportunidade a gente puder criar, melhor. Beleza. E como então, dentro dessa sua trajetória, dessa sua percepção, né, você vê assim, bom, eu trabalhei com tecnologia, né, minha curiosidade, comecei a trabalhar com comunicação, a ter uma linguagem diferente para comunicar a minha vida, né, o meu entorno, e mudar essas percepções e esses paradigmas e esses vieses, né, que você percebeu, né? E como é que você consegue, não sei se você consegue definir, falar assim, puxa, eu sou um empreendedor social. Eu sou empreendedor, não sou mais um cara que tem boas ideias na cabeça, não sou só um profissional, eu sou um empreendedor, e mais do que empreendedor, eu sou um empreendedor social. Meu foco são questões sociais, é o ambiente que eu estou vivendo, é a comunidade que eu vivo, e é aqui que eu tenho que causar o meu impacto. Tudo, na verdade, foi mobilizado porque havia muita questão. Eu sempre fui muito envolvido no movimento comunitário, em Paraisópolis, em outros locais também, em movimento estudantil. Então, sempre havia uma questão social envolvida. Era mudar a vida das pessoas e mudar a minha vida, principalmente. Então, isso foi um combustível para poder mudar essa percepção. E eu precisava empreender. Então, eu precisava dar vazão àquelas questões que eu via que o mercado não tem.
O mercado nos olha, ou vai olhar que é 200 bilhões de reais e achar que é só dinheiro, é só economia, ou vai ser muito tímido nas questões de investir e de acreditar que é possível mudar aquela realidade e só vai mudar a vida, só vai mudar essa situação econômica com dinheiro no bolso das pessoas. Só assim. As pessoas elas querem se desenvolver, elas precisam ter acesso a conhecimento, principalmente, e oportunidade. Então, é isso que a comunicação, o empreendedorismo pode permitir e principalmente a questão do envolvimento social. Se você está deslocado do que está acontecendo ali naquela sociedade, você não vai conseguir perceber realmente as mudanças que precisam ser feitas. Você está falando e trazendo à tona, e nessa sua percepção, falou, as pessoas precisam ter dinheiro na mão, né? Ou seja, muito se fala de distribuição de renda, mas eu vou me permitir entender de outra forma. As pessoas precisam ter sua valorização, não simplesmente distribuição de renda, não simplesmente um projeto social, mas elas precisam eu vivo aqui, eu trabalho, eu tenho meu rendimento, eu posso prosperar, eu posso crescer, eu posso ter o meu salário ou empreender e ter os meus lucros e dividendos, ou seja, é uma visão um pouco mais ampla do que você está colocando, de empreender como empresa, como empresários, ou seja, sejam pequenos ou grandes, não importa aí o tamanho da empresa, mas fazer que a favela, a periferia, seja uma economia sustentável, né, autossustentável, e que empresas multinacionais ou nacionais de grande porte não enxerguem aquelas comunidades ou aquele pedaço, vamos dizer assim, da cidade apenas como um foco de venda, um ponto de exploração, ou seja, Sim. Entrar ali, viver ali e explorar, é isso? Sim, na verdade, na hora que muda essa chave, você percebe que você está fazendo muito mais investimento, está fazendo a transformação de fato naquela sociedade. E quando eu falo do dinheiro, não é só pegar e falar assim, eu vou dar 10 mil reais para cada um e tá tudo resolvido. Não adianta, porque isso vai embora, dinheiro acaba. Se você não administra, se você não tem um processo para administrar aquilo, não adianta. Então, na verdade, tem essa parte, obviamente, da distribuição de renda, que é muito importante. Quando você está com fome, você vai empreender como? Então, você tem que cuidar do básico primeiro. Então, cuida do básico, estrutura, para poder você pensar em crescer e fazer outras coisas diferentes. Então, induzir o desenvolvimento, induzir o financiamento, criar conhecimento, distribuir o conhecimento. Porque essas grandes companhias, todas, há um acúmulo gigantesco de conhecimento. Sim. Sobre melhores práticas, sobre como acelerar a venda, Sim. Como fazer muitas coisas e que muitas vezes como evitar desperdício, não é acessível esse conhecimento e até a própria linguagem ela não é acessível. Então você vai para o mercado, eu até comentei com você antes aqui, Exato. no mercado corporativo, quando você fala de inovação, de improvisação, é super valorizado. Exato. Agora, quando você olha para o ambiente das favelas, das periferias, a pessoa que faz uma gambiarra, entre aspas, ou que improvisa, as pessoas falam assim, é o jeitinho brasileiro, é a lei de gesto. Vamos situar isso, né, Júlio? Porque foi muito... Essa comparação que você fez, para mim, ela é uma confrontação muito clara de visão, né? E eu vivi isso em multinacionais, ou seja, é incentivado a inovação, a criação, no processo, na administração, na produção. Você vai lá e soluções como você falou. Eu grudei uma fita, eu troquei um parafuso de lugar, nossa, mudei o apresentador em cima da hora. Exatamente. Alguma coisa ali. Nossa, você foi inovador, você tem pensamento de startup, você é genial. E você fez uma comparação que é fantástica, né? Assim, quando você vai para a periferia, aí o cara é gambiarra. A gente consegue ter duas interpretações e você está me ensinando de que, na verdade, o dispositivo está na nossa cabeça. É como a gente enxerga
o ambiente da onde foi E feito. não é, na verdade, assim, é um incentivo à inovação, à improvisação. É óbvio que tem que ter não é fazer de qualquer Sim. isso Todo ser a mundo, todo tônica. mundo vai entender Isso para ser não a, nos interpretar errado aqui. isso ser a tônica, a gente ficar valorizando não fazer com Sim. planejamento. Não é isso. Mas é perceber que até nisso tem uma diferença. Há uma discriminação. Há uma discriminação e há um processo de desvalorização. Porque essa criatividade, isso é criatividade, isso é resiliência, isso é procurar mudar Resolver problemas. Então, assim, um cara que consegue improvisar e consegue resolver coisas com rapidez é super valorizado em várias companhias. E eu vejo que, falando em resolver problemas, né? Se a gente está falando de periferia, difícil acesso, distante, empresas que não estão levando os recursos necessários, ou até o governo que não está conseguindo solucionar os problemas daquela comunidade ali, quem vive ali não resolver, Ninguém vai fazer. ninguém vai fazer. Se não for a gente pela gente, não vai acontecer nada. Então, acaba sendo, assim, união de esforços, de capacidades diversas que você possa imaginar. Gente sem experiência administrativa, gente sem a qualificação dos bancos da faculdade, mas que é o doutor honoris causa. É gente que faz acontecer todos os dias, muda a vida de muita gente. Então tem um exemplo lá que assim, que é o próprio Gilson, que é o presidente do G10 Favelas, ele não tem faculdade. Mas assim, é um cara que ensina todo mundo e as grandes empresas todos os dias. É um cara que podia estar na universidade dando aula. Sim. De qualquer cadeira. Então, assim, o conhecimento da prática, ele é óbvio que tem que ter a combinação das duas coisas, né? Tem que ter essa combinação. Então, a gente precisa entender a importância e o papel de cada um e dosar isso e, claro, incentivar cada vez mais as pessoas adquiram conhecimento. Seja na prática, seja na parte teórica, porque só assim a gente vai mudar mesmo a vida das pessoas. E pegando toda essa, vamos dizer assim, essa sua história, essa sua bagagem, esse seu conhecimento e a vivência que você tem, né? Dentro da periferia, das favelas, esse ecossistema, vamos dizer assim, né? Vamos olhar pelo ponto de vista da sustentabilidade, né? A questão social, o eixo social, sustentabilidade do ESG. Como você enxerga, então, a importância de uma empresa, de uma organização de governos, quando falam de sustentabilidade de ESG, tomar a questão da favela e da periferia e realmente estabelecer ou estruturar uma estratégia de sustentabilidade quando a gente fala do ponto de vista social? Você acha que, dando mais uma apimentada na pergunta, você acha que as empresas estão fazendo realmente ações sustentáveis do ponto de vista social, ou há muito, eu vou deixar você falar o termo, social washing envolvido? Você vai falar depois a sua visão. Na verdade, o que acontece muito é que sempre há um termo da vez. Então, antigamente, não tão antigamente, mas antigamente, era responsabilidade social. Sim. Aí criaram sustentabilidade, aí agora veio ODS da ONU, e aí depois veio o ESG. E aí o que acontece é que pode ser qualquer sigla. O que precisa é ter ação na prática. E o que muitas companhias fazem é se apropriar dos temas e dos termos apenas para fazer propaganda e fazer marketing. Muitas são sérias, isso é verdade. Então, muitas fazem na prática, criam cadeiras de diversidade, sustentabilidade, põem isso em todo o ecossistema da empresa e até os governos também fazem isso. Sim. Que só assim que eu acredito que vai resolver alguma coisa e mudar a desigualdade que o país tem. Porque se você só faz uma diretoria de sustentabilidade ou ESG, que seja, e ela só fica criando eventos, criando dinâmicas, criando um evento no final do ano de imersão de voluntariado. Plantar árvore ou fazer a doação de Natal. Isso tem sua importância. Tem sua importância, mas no fundamental não altera o que precisa ser modificado. Sim. Então, assim, tem que... Dar até um exemplo aqui, não sei nem se posso citar a empresa,
Mas a Magalu fez um processo de trainee onde se forçou a ser só negros. Isso, na época, criou uma polêmica no mercado e tudo mais, mas foi necessário criar É esse uma quebra. incômodo É uma quebra. para poder se discutir a sério aquilo ali. Então Eu- apareceram... Eu acho que interpretando esse evento, né, como a questão das cotas, que todo mundo discute cotas, né? Existem problemas que são tão difíceis, é que nem uma casa. Tem um problema tão grave de estrutura na casa, se você não quebrar, não É, adianta pintar por cima, não não adianta. adianta rebocar, vai voltar o problema. Aí surgiram Tem 21 que mil quebrar, candidatos, tem que 21 quebrar. mil candidatos para essas vagas. E no final das contas, os caras se desempenharam tão quanto outros profissionais. E muitas vezes o que acontece, a questão do acesso, ela é muito difícil. É um processo tão pesado de mostrar para as pessoas que elas não são capazes e que elas não conseguem acessar. E eu acho que as pessoas não se candidatam até por não se sentirem valorizadas. É isso. Né? Eu já ouvi em várias discussões com mulheres, das mulheres falarem, eu não me candidatei porque eu não me achava preparada para a vaga. O homem vai lá e se candidata sem estar Se preparado perder, mesmo. se der errado, Né? ela não Eu quer o vi isso julgamento, né? de advogados e diretoras falando assim, a gente ouve isso, de mulheres que não se candidataram para uma vaga de direção, de executiva, porque elas não se achavam plenamente preparadas. E isso vai acontecer quando o assunto é diversidade e inclusão, em questão de raça, em questão de gênero, um monte de questões. Falam assim, eu não estou preparado, eu não vou. Então, Às vezes criar cota, às vezes criar uma precisa regra. gerar uma ruptura. É. E é óbvio que a gente não quer cota para a vida toda. Não. A gente precisa ter acesso. Hoje a questão é do acesso. Então, se for olhar para as federais, as universidades federais do Brasil, mais de 50% hoje dos alunos são negros. Então, as cotas deram certo. Uhum. Então, mais de 50% hoje são negros. Daqui a pouco acaba a cota. Sim. Então, não é um processo que a gente quer incentivar que exista para sempre. Mas tem o seu propósito de existir. E quando a gente fala das empresas, de como que elas estão fazendo essa questão de aplicar o ESG na prática, muitas vezes o que a gente vê, eu até comentei antes aqui, muitas vezes o que a gente vê é uma prática de direcionada muito mais ao marketing, à propaganda, do que uma questão na prática. Então, se gasta mais num evento, por exemplo, para divulgar uma iniciativa do que com a própria iniciativa. Então, isso, assim, é um despropósito que não tem razão de existir. Então, eu preferi... muitas vezes a gente fala assim, não vamos divulgar e vamos fazer. Vamos fazer mais e divulgar menos. Eu já ouvi de uma empresa, né, falou assim, olha, a gente queria que você tivesse no evento, falou assim, não, nós não vamos colocar a nossa marca, porque o que a gente faz é tão pífio, tão pequeno, que se a gente divulgar, é greenwashing. A decisão, nós não vamos divulgar o que nós estamos fazendo, porque é tão pequeno, é tão prematuro, assim, é tão inicial, é uma visão, é pequenas ações, ainda totalmente desconectadas, sem uma estratégia clara, nós não vamos comunicar. Precisa fugir um pouco do que você quer que as pessoas achem que você está fazendo e o que você faz. Faz na prática. Na prática. Uma frase em inglês que chama walk the talk, né? Caminhar como você fala. Se eu estou dizendo algo, né, eu tenho que praticar algo. Tem uma história de Gandhi que também fala disso. Né? É um processo que não sei quanto tempo vai demorar para as pessoas se apropriarem e perceberem em que quanto mais ações na prática a gente fizer para que as pessoas se sintam incluídas, envolvidas, porque também tem isso. Muitas vezes a gente chega com a solução. Fala assim, olha, o melhor para vocês é isso aqui. E, na verdade, a pessoa não participou, não se envolveu. E a solução não é aquela. Ela precisava participar e se envolver da criação da solução. Você deu um exemplo aí de um social washing, ou favela washing. Favela washing. É isso que eu queria que você falasse. Uma favela washing, né? De uma ação que a ação em si era 5 vezes menor do que o plano de comunicação, o investimento de comunicação. É absurdo, vamos dizer assim. Mas se a gente olhar para o lado positivo, vamos lá. Usa a sua experiência, traz a sua experiência aqui para quem está nos ouvindo e dizer que ações realmente transformadoras e 1 ou 2 exemplos de ações
sociais que você viu na prática? Você falou da Magalu, mas você viu ali em Paraisópolis, no teu trabalho com a CRIA, da G10 Sim, Favelas, que você falou, poxa, essa foi uma ação transformadora e que vai de encontro a esse empreendedorismo social, a essa realmente mudança do ambiente, sim. feito por A, uma a estru- empresa, por um governo, por um indivíduo, sei lá. sim, basicamente assim, a estrutura do trabalho que nós fazemos, ela já é um pouco diferente, porque a gente sempre, todo negócio ele tem uma parte que é social e o resto é um negócio mesmo. Uhum. Ele tem que viver, tem que se sustentar, tem que ter sustentabilidade financeira, não só social, Uhum. né? Então, o que acontece? Lá tem um dos negócios que é o Sebrae aqui, que não é um negócio nosso, é um negócio do Sebrae, que tem um propósito de qualificar. Então, essa questão de qualificar a mão de obra para planejamento estratégico, para criar suas empresas, seja um MEI, seja outras estruturas, mas com conhecimento, isso mudou a vida de muitas pessoas. Lá já foram qualificados mais de 900 empreendedores. Então, assim, ao Que longo moram e que trabalham e moram empreendem lá, dentro da... lá em Paraisópolis. Então, isso é mudar a vida das pessoas na prática, é levar conhecimento mesmo. Então, e existem muitas outras iniciativas que estão no mesmo caminho. Então, hoje tem uma iniciativa que é ligada ao G10 Bank chamada Donas de Si. E essa iniciativa, ela qualifica os empreendedores, mulheres, homens, donas de si, mas é para homens também. E para que eles possam ter acesso a estruturar o seu negócio, fazer um plano de negócio mesmo, e ter acesso a financiamento do G10 Bank e também do Banco do Povo, que é do governo do estado de São Paulo. Então, são iniciativas que, na prática, vai mudar a posição de onde a pessoa está para onde ela pode ir. Uhum. Porque só com conhecimento a gente vai fazer isso mudar. E é se aproveitando também do conhecimento que a pessoa tem, conhecimento prévio que ela tem. Então, a gente tem muita ligação, a gente veio muito da educação, a gente fundou o Instituto Escola do Povo, que o objetivo era erradicar o analfabetismo em Paraisópolis. Porque a gente acredita que só com a educação que a gente vai mudar a vida das pessoas. E mais de 11 mil pessoas foram alfabetizadas nesse processo todo. Acima de 18 anos. E o nosso objetivo era o quê? É que as pessoas saíssem da paralisia, Uhum. da suposta zona de conforto, porque eu acredito que não é uma Não é zona de conforto. conforto, para ir para a escola pública. A gente não substituiu o poder público. Uhum. Então a gente alfabetiza e encaminha para a escola pública e as pessoas continuam fazendo ensino de jovens e adultos e se qualificando. Então são alguns... Mas quebra aquela barreira assim, eu não posso ir para a escola. Isso. Eu não vou ganhar nada com isso. Né? Porque é um processo que é assim, quando a pessoa ela tá com 40 anos, 50 anos, já está com os filhos criados, ela viveu 50 anos sem estar alfabetizado. O que vai mudar a vida dela? Então a gente vai no processo de convencimento de, entre aspas, evangelização Sim. daquelas pessoas para convencê-las a voltar para o banco da escola. E a gente não quer colocar ela numa posição de infantilização. Uhum. Porque esse muitos processos é assim, de você, vai para o professor com caderninho, com ABC, e não é isso. A gente usa o conhecimento prévio que ele já tem para que ele possa dar um outro passo na vida dele e considerando ele como ser humano, como gente que pode... É o que você falou, tomando como base toda a história que essa pessoa tem, porque ela viveu 40, 50 anos, ela criou os filhos, ela trabalhou, ela fez acontecer. Né? Tudo isso não foi válido, então volta para a escola. E agora sim, tá com 40 anos, você vive mais 40, mais 50 anos, o que você não... É o porquê que ela pode fazer mais escola, né? O que ela vai ganhar agora, nessa altura da vida? O que a educação pode trazer para ela de novo, né? De mais conforto? Esse é o processo que a gente faz. De desmobilizar essa consciência da pessoa de que ela não pode fazer. Ela pode fazer muito mais coisa, ela pode desenvolver muito mais, pode adquirir muito mais conhecimento. Ela já partiu daquela etapa da infância que ela já passou, ela já desenvolveu os filhos, ela pode ir para a faculdade, ela pode empreender, ela pode ter uma paixão pelas artes, ele pode fazer o que ela quiser. Basicamente, a gente busca quebrar essas objeções. Beleza. Se a gente olhar, né, para o ESG Land, né, para
plataforma, esse hub que é o ESG Land, e onde o lema é o futuro da Terra em nós, né? Tem uma frase de Ailton Krenak que fala: o futuro é ancestral. A gente não pode esquecer o passado, e a gente precisa planejar o futuro e construir o futuro conhecendo, né? Você está trazendo aqui a tua experiência, né? E o que você falou, muitas coisas vão demorar para serem quebradas, muitas vieses vão precisar ser forçosamente modificados, né? E depois de um tempo vai deixar de existir, vai deixar de ser uma divergência e vai ser uma concordância para o futuro, né? Mas quando a gente olha, né, essa visão de sustentabilidade, do futuro da Terra, da questão da favela, da periferia, a importância de tudo isso que você trouxe para nós aqui, como que a gente enxergaria a importância de uma plataforma que busca, né, do ESG Land, que busca democratizar, que busca realmente levar o ESG, governança, você falou, planejamento estratégico, como estruturar o negócio, como ter acesso a investimentos e financiamentos para construir seu negócio. Isso é governança, isso é economia, é financeiro. Questões sociais, como eu impacto a minha sociedade, como eu dou educação para as pessoas, né? Ambiental, como eu preservo o meio ambiente, o uso adequado da água, do esgoto, tudo isso que influencia muito a periferia, o tratamento adequado de esgoto, da água, dos mananciais, áreas de erosão e tudo mais. Então, existe um conjunto sustentável aí. Mas que, é claro, no teu discurso, não chega ao pequeno empreendedor, não chega à startup. Então, como você vê a importância de uma plataforma que busca democratizar e levar essa informação, e levar tudo isso que nós estamos discutindo aqui para as pessoas, para a sociedade, governos e empresas? Como você vê esse link, essa correlação? Bom, a gente pode encurtar distâncias de várias maneiras. Então, como eu falei, tem várias corporações que possuem muito conhecimento acumulado. Isso está preso, está escondido dentro de um cofre que é a própria estrutura daquela companhia. Quando a gente se propõe a fazer com que, a discutir, a compartilhar esse conhecimento, a envolver cada vez mais gente, a valorizar tanto a questão do conhecimento técnico, que é muito importante, é relevante, mas também a questão prática e da vivência das pessoas, a gente muda bastante o ponto de vista. Por quê? Essa valorização, né, do conhecimento, da prática, ela, de fato, quando você for sistematizar isso, você vai perceber que é a mesma coisa do técnico. A pessoa só faz de uma outra maneira e nomeia de formas diferentes aquilo ali. Mas na prática ele faz o planejamento, ele faz a previsão de quanto vai precisar para poder investir em determinadas coisas. Ele vai pensar na questão de quanto tempo ele demora no trânsito para poder ir fazer a compra de determinadas mercadorias, ou o tempo que ele demora para ir levar o filho numa escola. E tudo isso tem interferência na vida das pessoas. Quando a gente olha para a questão ambiental nas favelas é uma questão gravíssima. E muitas pessoas nomeiam de racismo ambiental. E é assim, você vai olhar a quantidade de verde que existe, é só ver uma mancha assim, olha na cidade de São Paulo, você vai perceber. Eu olhei recentemente o mapa e estava assim, você olha em volta da região de Paraisópolis, são vários bairros que tem pouco verde e tem uma mancha verde que é o próprio Morumbi. E a gente está dentro do Morumbi. E o que acontece ali é raríssimo. Tem um Parque Paraisópolis, que é uma exceção, que é pequeno pelo tamanho da comunidade, é relevante, mas não é o suficiente. Mas isso é uma questão que faz muita diferença na questão da saúde, do clima, da questão do calor, de várias questões. Então a gente tem feito até iniciativas através da horta que a gente tem lá, que é a Agrofavela, para que as pessoas adotem hortas, façam suas hortas nas lajes e que tragam mais verde. Possa ser alimentos, pode ser plantas, qualquer tipo, flores e tal, para melhorar.
Mas são coisas básicas, coisas pequenas. A gente começa fazendo isso e depois você vai olhar na academia, a academia está falando a mesma coisa. Os técnicos estão falando a mesma coisa, e com outra linguagem, e aí você olha assim, mas de onde que vocês tiraram isso? A gente tirou da prática. Uhum. A gente viu que funciona, a gente viu e a gente tem um espírito de startup mesmo. É. A gente faz, depois vai consertando e vai vendo o que funciona, o que não funciona e vai adaptando. Porque se a gente não fizer, não vai acontecer. Então, igual na pandemia, se a gente não tomasse atitudes para o combate aos efeitos da pandemia, não seria atendido, não seria resolvido. Então, é muito dessa questão da iniciativa para se defender, para ter acesso, para então, conquistar as coisas. Você vê que uma plataforma como esse SGLand para democratizar poderia encurtar essas distâncias entre grandes empresas e conhecimentos tácitos, conhecimentos técnicos e práticos sobre soluções de governança, de social e ambientais pudessem ser democratizados. Só com convivência, só com convivência que a gente vai diminuir as desigualdades. Só fazendo com que pessoas que detêm conhecimento compartilhem eles, que a gente vai fazer com que... Porque muita coisa do que se faz lá, na periferia, essa inovação, essa criatividade, ela seria muito útil para grandes empresas. Sim. Para as corporações. O inverso, então, assim, você quer falar do processo de criar uma empresa e tal, tem vários métodos. Aí você vai olhar, como que você criou isso aqui? Ele usou um método diferente, ele começou do final. Ele abriu primeiro a loja ao invés de fazer uma pesquisa de mercado. E deu certo? Ah, deu certo. Então, por que deu certo nesse caso e o tradicional não é assim? É fazer uma pesquisa de mercado, é ver a questão dos concorrentes, é fazer todo um Canva, toda uma história ali. E por que deu certo? Então, vamos estudar isso. Então, há muito a se aprender em todas as pontas. Então, acho que quando a gente faz esse ponto de conexão, esse hub, a gente consegue ajudar tudo. Ajudar não só quem está na ponta da desigualdade ou da vulnerabilidade, mas também quem hoje pode mudar muito isso, que é induzindo. De uma forma verdadeira, de uma forma efetiva, né? Porque a gente começou falando essa conversa sobre muita comunicação, né? Ou uma comunicação que não transmite os atos reais, né? Sim. Muito se falando sobre questões sociais, mas pouco se praticando. Sim, o que eu acredito muito é que pode se divulgar, pode se propagar, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas tem que fazer, né? Mas tem que fazer. Então, muitas vezes não se faz. Não se faz 10% do que se propaga. Então, é muito importante a gente poder induzir cada vez mais o envolvimento, a participação, e com que esses empreendedores, moradores, cidadãos, eles sejam senhores do seu próprio destino. A gente fala que a pessoa tem que ser CEO da sua própria vida. Exatamente. Entendeu? A gente não elenca heróis. Porque depois, quando você cria um herói, você cria um culpado também. Porque se esse herói não te atende, ele é o culpado. Vilão. O herói só existe porque tem vilão. É isso. Então, a gente quer só procurar resolver os problemas, envolver cada vez mais as pessoas nas decisões que afetam elas, porque é isso que acontece muito. Chega uma coisa pronta, olha que projeto sensacional. Eu vou fazer cisternas nas favelas para não faltar água. Mas serve para as favelas, para todas as favelas? Ah, não, só serve para determinadas. Então, vamos fazer para determinadas. Ok. Então, assim, ouvir cada vez mais e ter essa escuta, né? Perfeito. Joildo, a gente está aqui chegando ao final e a gente poderia continuar batendo papo aqui, conversando. Para mim, considero que foi uma aula essa nossa conversa de hoje, né? Para eu possa refletir até pelas minhas atitudes. Eu acho que esse é o exercício, né? E seguindo um pouco o que a gente falou, né? Eu também possa refletir sobre as minhas atitudes, o meu envolvimento, a minha contribuição. E eu acho que foi uma oportunidade para todo mundo que está nos assistindo aprender um pouco mais sobre comunicação social, sobre efetivamente atuar com responsabilidade, uma sustentabilidade, mas aonde os atos falem mais do que a comunicação que a gente está colocando aí na mídia, nas redes e tudo mais. Eu queria te agradecer, Joildo, por essa aula de hoje, por essa participação aqui hoje, e deixar aqui você se despedir, dar sua mensagem, agradecer também ao público pela participação, por ter assistido nós.
até esse momento aqui. Bom, obrigado pelo convite. Obrigado ao Arnaldo e a Dani que convidaram aqui. Você, por essa a aula é dos dois lados aqui, a gente sempre está aprendendo, a gente tem que estar aberto a isso. E quanto mais a gente puder fazer para encurtar essas distâncias, para a gente se envolver e conhecer, é muito melhor. Eu acho que assim a gente muda não só a nossa vida, mas também a sociedade e é na prática. É todos os dias, é procurar entender como eu vou ajudar o vizinho, como eu vou ajudar. Vi um empreendedor que está fazendo uma coisa que não está tão interessante, mas você tem uma sugestão, vai lá e ajuda ele, sem interesse comercial ou econômico, porque isso vai ajudar. Eu até comentei antes aqui que eu estou ajudando alguns empreendedores que são concorrentes, entre aspas, mas é porque eu quero crescer o mercado de publicidade nas favelas, que hoje é mal dimensionado ou mal explorado no sentido de se trabalhar adequadamente. Eu quero que isso cresça. Então, esse é meu propósito. A Cria Brasil surgiu para isso e muito obrigado mesmo pelo convite e estamos aqui à disposição. Perfeito. E agradecer todos vocês que estiveram conosco nesse episódio. Acompanhem, sigam a gente nas redes sociais, ativem lá os alertas, se inscrevam, compartilhem, que esse é o propósito do SG Land, o futuro da Terra em Nós. Até o próximo episódio.